profissional que atua no melhoramento animal é o melhorista animal. E o objetivo do melhorista animal é utilizar da melhor forma possível os registros de produção disponíveis, visando a maximizar a probabilidade de selecionar os melhores animais. Os usos de registros de produção como bases para o estabelecimento de estratégias para o melhoramento iniciou-se no século XVIII, com esse cara aqui, o Robert Beckwell. Beckwell foi um cientista agrário inglês, hoje reconhecido como uma das figuras mais importantes da Revolução Agrícola Britânica. Além de trabalhar em agronomia, Beckwell é particularmente notável como o primeiro a implementar a criação seletiva sistemática de gado. Seus avanços não só levaram a melhorias específicas em ovinos, bovinos e cavalos, mas contribuiu para o conhecimento geral da seleção artificial. Atribui-se o sucesso de Beckwell como criador melhorista ao cuidado que ele tinha em colher e manter nos arquivos registros de produção, além do uso da endogamia para fixar determinado tipo. Com Beckwell foram estabelecidas raças de cavalo, de gado e de ovelhas. A criação de raças foi um passo para o progresso do melhoramento animal. Com a definição das raças, surgiram mais tarde as associações dos criadores das raças e seus respectivos herdbooks. O termo herdbook, ou livro genealógico, é usado desde então em todo o mundo para designar o procedimento pelo qual a linhagem de qualquer grupo ou espécie de produção é registrada. O processo que ele representa é a base de todo o sistema de criação animal, melhoria de desempenho e registro fenológico e genealógico de animais no processo de criação e aprimoramento das raças. Esse fundamento mais importante é a identificação. Identificação de ancestralidade, identificação de animais individuais e identificação de descendentes e colaterais. Em uma população em equilíbrio de Hard-Weinberg, o que significa que a frequência relativa dos alelos e as proporções genotípicas são mantidas estáveis ao longo do tempo, para modificar esta estabilidade é necessário o emprego de forças capazes de alterar as frequências genéticas, aumentando o número de genes que atendem aos objetivos do melhorista. Uma dessas forças é a seleção, processo pelo qual são escolhidos os melhores animais para serem acasalados entre si. A seleção induz a reprodução diferenciada, que leva a concentrar na população os patrimônios genéticos desejáveis, reduzindo-se, consequentemente, os indesejáveis. Essa seleção é o processo pelo qual o melhorista alcança seu objetivo, e pode ser de dois tipos. Seleção natural, que é um processo extremamente complicado onde muitos fatores determinam a proporção de indivíduos que irão se reproduzir e que não garante que as características esperadas pelo melhorista serão expressas. Ou a seleção artificial, onde é o resultado da atuação do homem no sentido de aumentar a frequência de genes ou de combinações genéticas desejáveis na população por meio do acasalamento dos indivíduos com desempenho superior ou daqueles que têm habilidade para produzir filhos com desempenho superior, quando acasalados com indivíduos de outras linhas ou raças. Entenda-se como superior no melhoramento qualquer característica que seja de interesse do melhorista, como menor suscetibilidade a uma doença, por exemplo, ou pelagem mais macia e sedosa, ou até melhor desempenho em atividade física, como é o caso desses animais aí.
Quando falamos de seleção para melhoramento genético animal, conceitualmente 2 critérios podem ser aqui considerados: a seleção fenotípica e seleção genotípica. Na seleção fenotípica, os indivíduos são escolhidos com base em seus valores fenotípicos, e estes ainda podem ser morfológicos ou fisiológicos. Seleção fenotípica morfológica baseia no exterior do animal, ou seja, em suas características morfológicas, como pelagem, conformação, padrões raciais, etc. O valor desse tipo de seleção como instrumento para promover o progresso genético de populações no sentido produtivo é limitado por 3 fatores principais: a baixa correlação entre caracteres morfológicos e produtivos, grande influência do ambiente e a ação gênica não aditiva. Ou seja, não há garantia que vai ocorrer um acúmulo significativo de ganho genético após o cruzamento. Já a seleção fenotípica fisiológica é um tipo de seleção na qual são utilizados os valores das produções dos indivíduos, valores estes que são manifestações fisiológicas. As produções de leite, carne e ovos são exemplos desse tipo de atividade. Embora seja mais eficiente do que a seleção morfológica para imprimir progresso produtivo nas populações, ainda está sujeito aos erros decorrentes da ação genotípica não aditiva e dos desvios causados pelo ambiente. E ainda temos a seleção genética. Nesse tipo de seleção, os indivíduos são escolhidos com base em seus valores genéticos aditivos. Como não se pode separar, individualizar os genes, empregam-se então processos indiretos para estimar os valores genéticos. Esses procedimentos são chamados de avaliação gênica. De acordo com as fontes de informação utilizadas, os métodos para esse tipo de seleção podem ser classificados em seleção utilizando apenas uma fonte de informação e seleção utilizando múltiplas fontes de informação. Não travou? Travado, 238. A seleção utilizando apenas uma fonte de informação pode ser dividida de acordo com os grupos de fontes de informação que podem ser consideradas. Estas podem ser valor fenotípico, que é o desempenho do próprio indivíduo a ser avaliado em relação a alguma característica de interesse. A média de desempenho de um grupo de parentes, ancestrais como pai, mãe, avós e outros. Essa é a seleção pelo pedigree, e a média de desempenho de um grupo de descendentes, que é a seleção pela progenie. Do ponto de vista didático, foi muito importante o estudo da predição genética utilizando apenas uma fonte de informação, pois é relativamente simples. Ao longo de anos de estudo na área de melhoramento genético e estatística aplicada ao melhoramento, se desenvolveram equações de predição para cada fonte de informação, seja para características de uma única observação por indivíduo ou para características repetíveis, como a produção de leite, por exemplo. Foi desenvolvida ainda uma equação geral para a predição genética com base em qualquer fonte de informação, assim como para a resposta à seleção. Na prática, entretanto, não é o que ocorre realmente na maioria dos programas de melhoramento animal. Os bancos de dados evoluíram muito e cada indivíduo a ser avaliado dispõe de informações de desempenho para várias fontes. Considerando a seleção de reprodutores bovinos para a característica peso a desmama, por exemplo, um touro pode ter sido pesado a desmama e, portanto, dispõe de seu desempenho fenotípico, valor fenotípico individual. Mas podemos ter também os seus progênios, seus filhos pesados a desmama, o desempenho da progenie, além da informação sobre o desempenho do pai, da mãe e irmãos. Assim, todas essas fontes de informação disponíveis
devem ser utilizadas simultaneamente para a predição genética, a predição do mérito genético e, consequentemente, a seleção com base em mais de uma fonte de informação. E uma forma de organizar esse monte de informação no animal é através de um índice de seleção. Um índice de seleção é um procedimento que visa obter as ponderações adequadas para as informações de desempenho do animal e de seus parentes na predição do valor genético. Obtém-se assim um valor numérico, um índice, para cada animal, valor este que é usado para ordenar, para ranquear os animais da população. As fontes de informação são as mesmas utilizadas com base em uma única fonte, só que agora essas fontes são combinadas e utilizadas simultaneamente para a predição do valor genético dos indivíduos candidatos à seleção. Uma conclusão que podemos tirar disso tudo é que desde os primeiros registros que Becquerel fez, o melhoramento mudou muito, porém a seleção por si só ainda não cria novos genes, mas deve procurar aumentar a frequência de genes desejáveis, ou seja, os genes selecionados. O melhorista hoje em dia tem em sua disposição vários métodos para selecionar os animais, com os quais há interesse em se desenvolver o melhoramento. Porém, ele deve estar atento às melhores estratégias de seleção, que irá lhe trazer os melhores resultados e no menor tempo possível, pois o melhoramento genético é algo extremamente útil, porém demorado e muito trabalhoso.